Olá pessoal, hoje a gente vai montar um setup, meus amigos, que é fora do comum. Esse setup ele me diz muita coisa, ele me mostra coisas que a maioria dos traders não sabem que existem. É um setup aí criado pelo Didi Aguiar. Ele chama este setup de agulhada do Didi. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas é um setup descomunal, muito bom, funciona. Eu testei, aprovei, o setup é muito da hora, muito bom. Então hoje eu vou estar ensinando vocês a como configurar este setup, a como utilizar este setup, como trabalhar esse setup dentro da análise de vocês, tá? A gente vai identificar, olha que legal, a gente consegue através do setup identificar pontos de entrada, pontos de saída e pontos falsos. O que seria um ponto falso? Ponto falso nada mais é, pessoal, do que um pullback. Quando você está posicionado dentro de um ativo, está comprado e tudo mais, o ativo tende a mostrar um padrão de saída, porém se ele não se configurar, olha, ó, versão grátis é assim mesmo, por anúncio, tá? Porém se não configurar, né, a entrada, tá? Ele manda sair do ativo, ele manda cascar o pé, tá? Então vamos lá para a configuração do setup do Didi, a agulhada do Didi. Bom, vocês vão vir aqui em indicadores, vocês vão digitar Didi, vão escolher essa primeira opção aqui, ó, Didi Index. Dá um clique, já vai abrir na tela, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Agora vocês vão digitar o que? DMI, Directional Movement. Ó, Directional Movement, DMI. Essa aqui da Grain, ó, 1021. Dá um clique também, vai abrir na tela. E por último, vocês vão digitar BB, que é de bandas de Bollinger. Essa primeira opção, dá um clique em cima. Pronto, aqui está o setup. Agora a gente vai configurar o setup. Vamos primeiramente configurar a banda de Bollinger. Aqui na base, eu vou deixar branco, tá? Não, branco não vai mostrar. Vamos deixar preto, vai. Valores, eu vou deixar com período 8 e desvio fica 2 mesmo, tá? Dá um ok, pronto. Vocês vão notar que ela tá bem espremida. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês verem. Vocês vão notar que ela é uma banda de Bollinger bem espremida, tá? O porquê? O porquê da banda de Bollinger? Porque ela vai mostrar pra gente o time da operação que a gente precisa para poder entrar num setup de compra ou de venda, tá? Então a banda de Bollinger, quando ela estiver espremida, tá? Quando ela estiver espremida e você notar que ela está se abrindo, como por exemplo aqui, o branco não, tio, vamos apanhar um pretinho aqui, né? Então se você notar que ela está espremida e se abrindo, como aqui, é hora de setup de compra, tá? Então aqui, ó, deixou um inside bar, a banda de Bollinger se espremeu e se abriu logo em seguida no candle. Então a gente vai tomar posição aqui, tá? Quando configurar o nosso setup de agulhada ali do Didi, tá bom? Agora aqui no Didi Index a gente não mexe, tudo ok. No DMI a gente vai configurar com ADX em 14 e comprimento em 14. Estilo ADX, eu vou deixar ela, vamos deixar ela numa cor preta. Quando tiver positivo eu quero que me mostre verde, quando tiver negativo eu quero que me mostre vermelho, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, pessoal, o que seria esse indicador, tá? A gente vai fazer uma junção do Didi Index com o DMI.
Essa linha verde, ela mostra pra gente a tendência que o ativo está trabalhando. Ou seja, ele está trabalhando numa tendência de alta. E a linha vermelha mostra a tendência que o ativo se encontra no momento, né, em segundo plano. Então, primeiro plano vai ser sempre em cima, em segundo plano, que é a mudança da tendência, seria a tendência de baixa. Então, quando tiver para o lado de cima, é a tendência que vai estar predominando. É o que a gente vai olhar para fazer. Se a gente vai comprar, vai vender, é o que vai demonstrar. Tanto no DD Index quanto no DMI. Vocês vão notar que os indicadores são bem parecidos. Ó. Aqui, ó, mostrando uma tendência de alta, certo? Então, pessoal, sempre que a gente vê um cruzamento de linhas dentro desses dois indicadores, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, eu vou demarcar aqui para vocês verem, ó. Aqui, como por exemplo aqui, vocês vão estar notando que vai ser configurado um setup de compra, tá? Então, olha que legal. Aqui a gente teve o sinal, né? Aqui a gente está analisando o gráfico diário de Bitcoin barra dólar americano. Então, aqui a gente teve a configuração do setup do Didi Aguiar, onde ele conta que quando as médias se fecharem, logo começarem a se abrir, e as linhas se cruzarem, a gente vai efetuar uma operação, certo? Porém, tem outra situação também. Ele fala que tem que estar entrando tendência, tá? Tem que estar entrando tendência. Então, aonde que eu analiso a tendência? A tendência quem vai me mostrar é a ADX. Agora a gente tem tendência. Ou seja, tá bom de operar comprado, porque entrou tendência no gráfico diário do Bitcoin, tá? Mas aqui nesta configuração, a gente estava com a tendência em 18. Ele fala para a gente comprar com a tendência em 40, tá? Porém, por que a gente estava em 18? Porque o gráfico estava muito lateral, tá? Então, assim, é normal, a tendência vai entrar depois. Então, é um pouco confuso, né, o que ele quis passar para a gente. Ó, então, vamos lá, vamos entender essa entrada aqui. Basicamente, aqui configurou-se, né, o padrão do Didi Aguiar de agulhada. Aonde que ele manda sair, pessoal? Quando esta linha verde aqui, esta linha verde aqui, romper este canal, esta linha neutra aqui, ó. Então esta linha aqui, ó, 0, é como se fosse uma linha neutra dentro do indicador. Quando o ativo perde esta linha neutra, significa que ele está buscando perder a sua tendência de alta, ele está enfraquecendo a força compradora, tá? Então ele manda sair da entrada ali do ativo que a gente fez, tá? Então se desconfigura o setup. Aqui pode ver que ele ainda não mandou sair, tá? Ele estava vindo em direção à linha, porém voltou, ou seja, quase configurando um ponto falso. O que vai ser um ponto falso? Será quando esta linha aqui, né? Quando esta linha aqui for rompida pela tendência que está dominando em cima, que por exemplo aqui seria a tendência de alta. Se vocês forem analisar, quem está do lado de cima, na nossa primeira tendência, na tendência majoritária, é a tendência de alta, certo? Então, quando ela perder a linha neutra e esta linha estiver indo de encontro, ou seja, elas querendo se cruzarem, tá? Significa que aquele movimento perdeu sua tendência e tende a reverter. Ou seja, a tendência é que o movimento de baixa entre no mercado. Ou seja, se ele estava subindo, aqui ele encontra a linha neutra e aqui a tendência de baixa está buscando se cruzar. Então, rolando o cruzamento, o setup ele vira. Ou seja, o que era compra agora é venda, tá? Então, ele manda sair sempre que a linha verde aqui, a linha da tendência de alta, começar a cruzar a linha neutra, tá?
Então podem ver que ainda não configuramos, né, a saída aqui no gráfico do Bitcoin. Ele mandou entrar aqui, né, no rompimento deste inside bar em 16.870 e ainda está configurando a compra aqui, ainda está rolando compra. Olha que legal, pessoal, olha que movimento incrível que o setup pegou aqui, ó. Ó, a gente já pegou 37, quase 38%, pessoal. O setup já entregou e ainda não mandou sair, tá? Então vamos voltar um pouco atrás aqui no gráfico e tentar procurar outras entradas aí no setup, tá? Então aqui a gente não configura, tá? Porque não teve o cruzamento das linhas junto, ó. Aqui, ó. Não teve o cruzamento junto das linhas, então não configura o setup. Então vamos procurar cruzamento de linhas. E lembrando, pessoal, ele fala que quanto mais próximo da zona neutra o cruzamento for, como por exemplo aqui, melhor é o setup, tá? Ó, aqui a gente tem uma agulhada quase que perfeita. Porém, ela não é tão perfeita, por quê? Porque ela foi dar a entrada de compra aqui, ó. Ó, o preço subiu acima da zona neutra, sendo que a tendência de baixa estava predominando no mercado. Então é um momento de muita indecisão. As duas tendências estão querendo prevalecer, ou seja, a força compradora e a força vendedora está quase que igual, né? Ela está pareio, tá? Então aqui rola o cruzamento, tá? Porém, se a gente for analisar, olha esse movimento aqui, ó. Mas que coisa. Olha esse movimento aqui, ó. O que aconteceu aqui? Vamos olhar para o gráfico. Olha aqui. Olha aqui o que aconteceu. Sem tendência, pessoal. Sem tendência. Então é um cruza, descruza ali, porque o mercado ele está sem tendência. Ele não sabe se vai para cima ou vai para baixo. Tá? A gente está em um momento de acumulação. É um movimento manipulado, tá? Então grandes players manipulam esse mercado. Por que eu digo isso? Porque logo em seguida vocês veem uma manipulação de preço. Ó, o preço faz que vai subir, rompe a região aqui de resistência. Ó, vou marcar aqui para vocês verem. Ó. Aqui não era uma região de resistência, aqui onde foi rompido. Então, ela rompe, desrompe, rompe novamente, para depois rasgar para baixo. Então isso aqui é uma busca de liquidez bidirecional. Eles jogam o preço para cima para depois jogar para baixo. Ou seja, eles pegam os stops de quem está vendido e depois pegam os stops de quem está comprado nas operações. E aqui mesma coisa, segue mais uma vez, tá? Mais uma vez o movimento de manipulação, de acumulação, tá? Lembrando que existem dois tipos de manipulação. A manipulação para tomar liquidez no mercado, para derrubar os mercados, e existe a manipulação para se expor em mercados, tá? Então aqui, como o setup está mostrando muita força compradora, provavelmente esse movimento de manipulação aqui, pessoal, foi para se expor em mercado. Ou seja, grandes players conseguiram se colocar no mercado sem pampar muito o preço. Porque imagine, se entrar uma ordem de 1 bilhão aqui, o preço sobe toneladas por cento numa pancada, né? Então o que eles fazem? Eles vão comprando aos poucos, né? Então conforme vai aparecendo ordens de venda, eles vão suprindo aquela demanda de venda, né? Eles manipulam o preço para as sardinhas ficar com medo, derrubar, né, o ativo, tá? Então as sardinhas começam vendendo prejuízo e eles começam a comprar. Então eles compram, jogam o preço para cima, derrubam, tá? E aqui começam a acumular, vão comprando. Conforme a sardinhada vai vendendo, eles vão acumulando e vão comprando, até o momento que se exaure acabe a força vendedora, ou seja, acabem os vendedores e o preço ele tem de reagir positivamente. Ou seja, se não tem ninguém vendendo, né, a consequência disso é o preço subir, certo? Então, se a demanda compradora é maior que a demanda vendedora, o preço ele tende a subir em algum momento, tá bom?
Então vamos buscar mais alguma configuração do nosso setup aí. Ô, Zolívio, vou ter que assinar esse trem pago aí, não vai ter jeito. Tá, então pessoal, vamos lá. Vamos tentar procurar aí mais um setup aí de compra ou de venda dentro do sistema. Ó, aqui a gente vê uma agulhada queijo Minas. O que é uma agulhada queijo Minas? Ele conta que é aquela agulhada que não é tão perfeita, tá? Por quê? Porque se tu pegar um queijo e tu colocar acho que é microscópio que fala, tu vai enxergar um monte de sujeirinha, coisa arada assim, né? Então o queijo é um negócio gostoso, mas se tu filtrar bem, tu vai ver um monte de nojeira. Então ele fala que esse tipo de agulhada é a agulhada queijo Minas, porque ela é cheia de ruído e tudo mais, não é aquela agulhada perfeita, que é em cima dessa região aqui, né? Vamos aqui, ó. Não sei porque sempre fica branco esse trem. Tá. Então, esta agulhada aqui seria uma agulhada queijo Minas, de acordo com ele, tá? Porque ela é cheia de ruído, ó. Então vocês podem observar que aqui ele tá falando pra gente, ô cabeção, presta atenção, acabou a tendência de alta, ó. Aqui se a gente tivesse posicionado em algum trade, aqui, ó, já tinha mandado sair. Aqui mandou sair. Porém, ponto falso, tá? Aqui ele volta, e aqui ele manda sair de novo, tá? Porém, aqui agora a gente consegue ver que as médias elas estão apontando para cima, né? Então ela para de se configurar ponto falso, porque aqui a média ela se encontrava virada para baixo. Vocês concordam comigo? Até o momento, a hora que ele deu o setup de saída aqui também, ó, a média estava virada para baixo, então ponto falso. Aqui, média virada para baixo, ponto falso. Só que aqui, ó, meus amigos, ela começa a fazer o quê? A querer subir. Então, tendência vendedora entrando no mercado. Então, rola um equilíbrio e aqui eles vão no encontro, tá? Aqui, nesta linha aqui, ó, ele manda sair. Eu vou diferenciar aqui para vocês verem. Aqui mandou sair da posição comprada. Aqui o ponto falso, vamos colocar de amarelo. Não, perdão, gente. Vamos deixar aqui, ó, ponto de entrada. Aqui ponto falso, vamos deixar de amarelo. E aqui a agulhada, vamos deixar verde, vai. Não, verde já tá. Vamos deixar azul mesmo, tá? Então vamos tentar entender no gráfico como que funcionou isso aqui, ó. Ó, podem observar, o ponto falso é quando ele diz o seguinte: meu amigo, calma, é só um pullbackzinho, ele tende a subir um pouco mais. Então, de fato, aconteceu isso, ó. Então, ele veio, formou um fundo mais alto do que o fundo anterior, ou seja, a tendência do ativo é ascendente, tá? Então, mostrou pra gente um ponto falso. Só que aqui, ele manda sair do ativo, tá? Aqui já não é um ponto falso, tá? Por quê? Porque as médias estão indo de encontro. Então, deixa de ser ponto falso a partir do momento que as médias estão indo de encontro. Então, é um ponto verdadeiro. Ele mandou sair do ativo. Então, olha como funcionou. A gente sai da posição de comprado e vira a mão. Aqui ele manda vender, tá? Então, olha só que interessante, ó. Aqui nesta vela, ele manda executar uma venda. Olha lá que legal. Então, aqui nesta vela ele mandou executar uma venda. E o que aconteceu? O preço cai, tá? Então, quando que ele manda sair da posição vendida? Aqui, ó. A hora que entra força compradora no mercado, tá? Então, a partir do momento que a linha de baixo se cruza, automaticamente, tá? Automaticamente significa o quê? Que a gente vai ter um momento de indecisão, um momento lateral no mercado, tá? Então é quando cruzar, quando a gente perder esta região aqui, que o mercado começar a subir, a gente vai sair da operação. Então olha só esse movimento que a gente teria pegado nesse trade. Vocês viram que eu montei o trade sem estar analisando gráfico, somente o indicador. Olha só que interessante o indicador. Ele é um pouquinho confuso e tudo mais, pessoal, mas é um indicador que funciona muito, tá? Eu utilizo muito esse indicador para me mostrar a hora de sair, tá?
É um indicador, é difícil ver um indicador que mostra isso para vocês. Tá? O agulhada do Didi, ele vai mostrar com muita nitidez. Que hora que eu saio da minha posição? Aonde que eu entro? Será que agora é hora de sair ou é apenas um pullback? Tá? Então esse indicador ele vai mostrar para vocês o que está acontecendo. Tá? Então olha só, a gente teria pegado 15,12% num movimento de... Vamos pegar aqui quantos dias a gente ficou posicionado. A gente ficou posicionado no ativo em 21, 22 dias e a gente fez 15%. Meu irmão, isso aqui é um ano de renda fixa que tu fez em 20 dias. O indicador a gente nem chegou a olhar o gráfico, a gente apenas analisou o indicador do Didi aí, né? E tomou posição. Olha como funciona. Rapaz. É, meu amigo, presta atenção. Isso aqui é uma mina de ouro. Por que vocês acham que... Bom, eu não sei se todos vão conhecer o Didi Aguiar, mas ele é um cara muito tranquilo, sabe? Aquele cara que, depois que aprendeu isso aqui, virou um vadio. Vem uma vez por mês no mercado, só quando precisa de dinheiro e vai pra praia, vai curtir a vida. Ele mesmo fala que ele era um baita de um vadio. E quando aprendeu isso, mudou a vida dele de um jeito ou de outro. Trabalhava feito condenado, analista gráfico de banco, não sei o que, fundo, e tá, isso e aquilo. Quando descobriu esse setup, todo mundo queria que ele operasse. Mas a hora que ele viu que ele podia fazer o dinheiro dele mesmo trabalhar, e não precisava ficar se matando, porque aqui, pessoal, você montou o trade, tu só vai acompanhar esse cruzamento de linha. A partir do momento que ele mandar sair do trade, você vai sair. Ou seja, tu consegue fazer 15%. Com uma tranquilidade imensa, você não sofre, velho. Você não sofre. É um setup muito legal. Vamos procurar mais alguma coisa aqui, ó. Sem olhar muito o gráfico. Vai. Vamos jogar o gráfico lá pra cima. Sem olhar muito o gráfico. Vamos olhar só o setup, ó. Aqui ele já vinha de uma tendência. Aqui ficou lateral. Aqui, ó. Ele tá falando o quê? Ô cabeção, hora de sair da posição. Hora de sair da posição. Então se você estava comprado, presta atenção, velho. Presta atenção, meu velho. Ó, a média vermelha apontando para cima, querendo apontar para cima. Eu tô perdendo a zona neutra. Significa que tá entrando força vendedora no mercado e a força compradora tá caindo, meu brother. A tendência deu um pico. Presta atenção nos picos. Esse tipo de pico aqui mostra pra gente, ó, esse tipo de pico na ADX mostra pra gente topo de mercado, tá? Mais um toquezinho aí que eu não tinha passado pra vocês. Então, o que eu quero ver aqui, meu brother? Eu quero ver essas médias se cruzando de novo. Então a tendência de baixa ela prevalece e ela vai tomar conta do mercado a partir desse momento aqui, ó. Quando ela entra na zona primária ali de tendência, né? Lembra que eu falei lá que a gente tem duas zonas, a primeira e a segunda? Então a primária agora é de baixa. Aonde que ele deu o setup de compra? Aqui a gente tem uma espécie de uma agulhada queijo Minas, ó. Uma agulhada queijo Minas rolando aqui, ó. Vamos deixar a agulhada como verde. E aqui ganhou tendência vermelha. Não, aqui ganhou tendência vermelha que mandou sair. Vamos olhar no gráfico agora como é que foi isso aqui. Então o que vinha acontecendo aqui? O gráfico vinha subindo, né? O ativo vinha ganhando preço. Certo? Aqui ele falou, opa, senti, hein? Senti, os ursinhos aí estão querendo ganhar mercado. Então presta atenção que eu vou cair. Presta atenção aí que agora a força vendedora vai tomar conta desse mercado. É isso que o indicador está falando, né? Então o que acontece com o preço? Ele vem, aqui a gente sai do setup, ó. Aqui perdeu a zona neutra, a gente já sai do setup, tá? Lembrando que mandou entrar, ó, onde que ele mandou entrar? Aqui, ó. Mandou entrar aqui, nesta agulhada. Então, aqui, ó, mais um inside bar. Rapaz, quanto inside bar?
Deixa eu vou, ó, segredo segredoso, que nem diz o Store. Em cripto, vocês vão ver a maioria das vezes o setup de inside bar, preço de fechamento de reversão e padrão 1, 2, 3. É tudo que vocês precisam para fazer dinheiro dentro desse mercado. Pessoal, é brincadeira, tá? Mas é uma brincadeira que é a mais pura verdade. Então, inside bar, preço de fechamento de reversão, né? E 1, 2, 3. Se vocês aprenderem esses 3 padrões de candle, esses 3 padrões de start, setup de entrada, é tudo que vocês precisam aí para fazer grana dentro do mercado financeiro. Obviamente que a gente anexa isso a um gerenciamento de risco, a, né, posicionamento de stop e tudo mais. Mas pessoal, presta atenção que aqui está o ouro do negócio. Ó, a gente tem um setup que manda comprar. A gente tem o padrão que manda comprar. Rompimento de inside bar. Então, 2 configurações. Certo? O que acontece com o preço? O preço sobe. Certo? Porém, a gente não viu a média, né? A média estava espremida aqui. Então, aqui nesta agulhada que ele manda comprar exatamente. Então, esse período aqui foi meio que lateral. Mas presta atenção, se você entra aqui, né? Se tu entra aqui, a gente teria esse movimento lateral. Esse movimento meio lateral. E aqui, de fato, a gente ia ter a confluência aí de um setup assertivo, num funcionamento do setup, tá? Mas olha só que legal. Aqui a gente tomou posição. E a gente carregou até onde? 13%. Em mais 20 dias, 22 dias. Então, pessoal, vocês estão ligados que dá para fazer 15% ao mês com um setup como esse? Tranquilo demais, né? Você quer ver em bull market? Vamos aumentar o tempo gráfico e vamos procurar por raiz de alta. Vamos para o gráfico semanal. Cadê? Aqui. Então, ó, vamos procurar. Olha, você vê que quanto maior o time frame, menos ruído a gente tem. Então, o que seria um ruído? É quando tem muita informação, tá? Então, o que eu quero ver? Eu quero ver uma agulhada. Eu quero ver o fim da tendência e o início da tendência. Então, olha aqui, ó. Quando que entrou tendência de baixa nos mercados, tá? A tendência de baixa predominou no mercado no dia 27 de dezembro de 2021. Esse indicador está falando pra gente isso. A agulhada que a gente teve aqui foi uma agulhada queijo Minas, tá? Nem configurou muito bem uma agulhada. Ó. Então esse movimento lateral aqui, esse movimento meio que lateral, é tudo isso aqui, ó. Ó, aqui perdeu tendência também. Viu? Aqui perdeu tendência. Aqui perdeu-se a tendência de alta e aqui ganhou-se a tendência de baixa. Então esse movimento lateral, né, ele teve bastante ruído. Mas vamos analisar o indicador, o que ele está falando para a gente. Nem vamos olhar muito para o gráfico. Vamos mostrar o que o indicador está mostrando para a gente. Bom, se aqui a gente perdeu a tendência de alta, por que eu vou ficar comprado? É hora de sair, não é? Então a gente sai. Então a gente sai do ativo, beleza? Ok, saímos do ativo. Então o que o indicador está mostrando pra gente aqui? Ó, tá tendo um cruzamento, tá? Uma agulhada bem queijo Minas mesmo, tá? Uma agulhada que não tende a funcionar muito, é muito ruído. Então aqui a tendência de alta toma conta, tá? Aqui a tendência de alta entra nos mercados, aqui a tendência de baixa, perdão, entra nos mercados, tá? A gente tem a agulhada queijo Minas e a gente tem a tendência de baixa entrando nos mercados. Só que logo em seguida,
logo em seguida, a gente tem a tendência de alta voltando, tá? Então olha que confuso isso, tá? Então esse tipo de movimento aqui é difícil de operar com o indicador. Mas o que eu gosto desse indicador? Ele me mostra início e fim de tendência, pessoal. Ele me mostra ponto falso, ele me mostra... Ó, aqui ó, foi um ponto falso, ó. Ponto falso. Por quê? Porque a tendência de alta que estava prevalecendo no mercado mostrou pra gente o que? Eu tô perdendo força, tô perdendo força. Só que a tendência de baixo estava fugindo. Ela não estava indo de encontro. A tendência de baixo fugindo mostra um ponto falso, tá? Então o que significa isso aqui? Significa pullback. Vamos ver? Olha só o que eu falei para vocês. Ó. Pullback. O preço caiu para continuar subindo mais um pouco, tá? Então, aonde que ele manda sair desse tipo de operação? Aqui. Porque a tendência de baixa já não está mais caindo. Ela está meio que virada para cima já. Ó. Observe. Ó, se vocês pegarem essa vela, vocês já vão ter mais nítida noção de que o preço está vindo de encontro, ou seja, as duas tendências estão vindo de encontro e elas tendem a se reverter. A partir desse momento tende a acontecer algum tipo de agulhada, seja ela a agulhada perfeita ou a queijo Minas, tá? Essa agulhada queijo Minas que aconteceu aqui, ela mostrou pra gente que o gráfico perdeu força compradora e entrou força vendedora. Então, a partir desse momento, ele manda vender, manda executar uma venda, né? Então, se eu estava comprado no ativo, eu saio daqui. Vou colocar uma linha aqui para vocês verem. Então, a gente escapou de toda essa queda, todo esse movimento de queda. Olha só. Todo esse movimento de queda, a gente conseguiu sair, né? Então, 72% a gente teria perdido se a gente não tivesse seguido, por exemplo, o setup. Então, aonde que teve momentos em que o gráfico mostrou pra gente outro tipo de agulhada? Então, aqui ó, entrou força compradora. Entrou força compradora no mercado. Só que a força vendedora estava caindo. Ou seja, o que isso quer dizer? Agulhada queijo Minas. As médias estão indo de encontro. Certo? É um momento confuso, né? Aqui de novo, força compradora manda sair, né? Então esse tipo de movimento, essas agulhadas queijo Minas, é difícil de trabalhar, tá? Mas o que eu quero que vocês tirem desse mercado? Quando vocês enxergarem esta linha verde cruzando para baixo e esta linha vermelha indo para cima de encontro, sai da posição de comprado. Quando vocês enxergarem a linha vermelha indo para baixo e a linha verde subindo de encontro, sai da posição vendida. Então o que a gente está enxergando agora no gráfico do Bitcoin? Uma pernada de alta junto do que? De uma agulhada, tá? Então a gente tem uma agulhada. O indicador mostrou pra gente que estava entrando força aqui dia 26 de dezembro. O indicador mostrou que estava entrando força. Então, o porquê que eu vou ficar posicionado em uma coisa que está me mostrando que vai subir? Então, se eu estou posicionado vendido, por que eu vou ficar nessa posição se eu tenho um indicador me falando para sair? Então, use esse indicador como uma tomada de decisão para ficar na posição ou sair da posição. Ele é muito útil para isso, tá? Então, olha esta outra linha aqui, ó. O que acontece? A linha vermelha começa a vir de encontro. A linha verde tomou o espaço, entrou para a zona primária, para a tendência de zona primária, tá? A linha vermelha está caindo, ou seja, está vindo de encontro. Então mostra o que? O que mostra? Que a gente vai reverter essa tendência primária. Se antes ela era de baixa, agora ela vai ser de alta. Viu só que legal? E o que acontece depois com o mercado? Puf, dá uma mega explodida, né? Pessoal, dá para operar com esse indicador em diversos tipos de time frames, tempo gráfico, tá? Vai depender do que você está buscando. Ó, vamos ver aqui em bull market.
O que o indicador me fala aqui no bull market? O cabeção, tá entrando força compradora, hein? Aqui, ó. Que ele indizou. Eu tinha um professor, foi ele que me mandou comprar Bitcoin em 2013, 2014. Ele falou, a gente tava lá na sala de aula e tal, fazendo bagunça, né? Sabe como é que é, piazadinha? E ele chegou pra gente e falou: ô seus corintianos, era o jeito dele chamar a atenção da gente. Falou: seus corintianos, saiu uma moeda nova aí, o nome dela é Bitcoin, eu tô comprando. Por que vocês não investem um pouquinho aí? Vai saber se isso não se valoriza, não dá dinheiro pra gente no futuro. Olha a visão do cara, mano. Eu nem lembro muito bem, eu tava no primeiro ano do técnico em informática. Eu devia ter o que aí? 13 anos? 13, 14 anos? Enfim. Pessoal, é nesses momentos aí que a gente toma consciência de que é necessário ter uma visão fora da curva. Naquele dia ninguém deu ideia para ele, falar, sai fora com moeda virtual, né? E hoje a gente está aqui, a gente está ensinando como trabalhar em cima da moeda virtual, como pegar movimentos dentro desta moeda virtual. Então, prestem muita atenção no que eu estou falando para vocês, porque aqui a gente vai construir um legado, meu amigo. Se vocês seguirem, pode ser qualquer um desses setups, não precisa ser o agulhado do Didi, vocês podem utilizar o que vocês mais se identificarem. Eu vou mostrar os que eu tenho, os que eu gosto, os que eu utilizo, os que eu testei que funcionam, para que vocês consigam tirar o máximo possível aí, extrair o máximo possível desses mercados, tá? Então aqui, ó, no dia 13 de abril de 2020, a gente tem a tendência compradora entrando no mercado. No dia 27 de abril de 2020, a gente tem um cruzamento de linhas, ou seja, uma agulhada mostrando pra gente compra. Uma baita compra no gráfico semanal. Então, o que a gente faz quando manda comprar, a gente compra. E olha onde que mandou sair. Somente aqui, tá? Aqui ele falou sai, mas a gente não tinha, né, a média apontando para cima, ela estava lateral. Aqui entrou compra novamente e aqui ele mandou sair com a média vermelha subindo, indo de encontro, então a gente sai. Então aqui, ó, nesta linha aqui a gente vai tomar posição. Então qual seria a minha posição aqui? Qual que seria a minha tomada de posição? Meu Deus, quanto risco. Então aqui, pessoal, o que a gente tem aqui? Não é um pin bar? Então a gente tem um pin bar aqui que mostra pra gente compra. Então a gente teria comprado aqui. Vamos pôr uma linha aqui para identificar a nossa tomada de posição. Então a gente entrou em 7.220 e a gente saiu exatamente aqui, quando perdeu essa mínima. Então vamos dar uma olhadinha quanto que a gente teria feito. %611%, meu amigo. Vamos mostrar em quanto tempo? Bora ver em quanto tempo. Aqui. 611% em um ano. 350 dias. 350 dias. 350 dias o setup mandou ficar comprado. Olha que setup magnífico, rapaz. Você não operou por um ano e você fez 6, quase 7 vezes o seu capital, 6,5. Então se tu colocou 10 mil reais numa operação como essa, você tirou 65 mil de lucro. Rapaz, esse setup é muito foda. Muito foda. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Ele é um setup muito simples de ser operado, tá? Muito tranquilo, muito fácil de ser operado. Peguem essa aula, assistam,
revejam, vão anotando, tá? Pega as confluências, tá? O que eu preciso para tomar posição no mercado, o que cada linha dessa, cada indicador quer me falar. A banda de Bollinger vai ser o time que a gente vai entrar na posição. Então aqui eu falei para vocês que compraria aqui, mas o time que deu pra gente foi aqui, ó, a hora que a banda se apertou, tá? Então a banda apertou, começou a se abrir, a gente tomaria a posição. Que a banda apertou, começou a se abrir, a gente sairia da posição. Então a banda de Bollinger ela vai servir de time. O DD Index ele vai mostrar as tendências primária e secundária, a hora da gente entrar e a hora da gente sair na tendência primária. O DMI ele vai mostrar pra gente a força compradora e a força vendedora. Ela vai ser mais uma confluência do DD Index. A gente vai fazer uma junção dos dois para tomar a posição aí, pra gente ver se tá confluindo aquela posição ou se não, tá? Então, pessoal, muito simples, muito tranquilo de entender esse indicador, tá? E vai funcionar em qualquer ativo, meu. Não é só Bitcoin. Qualquer ativo que você colocar aqui, você vai ver que vai funcionar. Vou pegar, por exemplo, aqui uma moedinha que está subindo bastante. Ó. Só que tem pouca informação essa moeda. Vamos pegar um dia. Ó. Um dia. Então, olha onde que ela mandou comprar. Aonde que o gráfico mandou eu comprar esta moedinha. Teoricamente, ela deu uma olhada pra gente. Nem deu uma olhada, tchê. Ela só mandou comprar. A gente estaria comprado. Rapaz. Aqui entrou força. Só que olha essa tendência de alta do ativo. Olha meu Deus do céu, a DX mostrando 70% de tendência. Rapaz, uma tendência muito forte. Então, olha aqui, ó. A gente tem uma pequena agulhadinha aqui no DD Index mostrando venda. E aqui a gente tem uma agulhadinha no DD Index mostrando compra. Então a gente teria tomado alguma posição aqui, acima desta vela. Tá? Ó, o que a gente tem aqui? Padrão 1, 2, 3. Rompimento do padrão. Tomaria posição. Tomaria posição aqui. E a gente ainda estaria comprado no ativo. Quando que a gente sai de uma posição como essa? Quando o ativo vier e cruzar esta linha para baixo e esta linha estiver virada para cima. Então a linha vermelha tem que estar apontada para cima e a linha verde tem que estar cruzando a zona neutra. É aí que é a hora de sair do ativo, tá? Mas até o momento, o setup já entregou 350% em, vamos ver quantos dias? 16 dias. Meu Deus. O que é isso, né? Então vocês veem que é um setup que funciona muito, pessoal. Ó. As Bollinger se espremeram tanto. Que a hora que elas se abriram. Ó, aqui mesma coisa. Ó. Bollinger espremida, se abriu. Toma posição. Ó. Toma posição. 1, 2, 3, toma posição, tá? Sai quando cruza para baixo. Ok, pessoal? Entenderam? Espero que todos tenham entendido. É um setup simples, fácil, muito tranquilo de ser trabalhado. E lembrando que o original do DD Aguiar, ele tem muito mais indicadores, tá, pessoal? Esse aqui é um setup que eu montei em cima do setup dele, tá? Funciona muito para cripto, então eu espero que vocês utilizem dele para tirar lucro aí do mercado, tá, pessoal? Com certeza vai ser de grande valia para todos. Forte abraço, pessoal, até a próxima.